Hoje você vai descobrir como é possível falar bem sem deixar de ser você mesma. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou Valéria Anjos, uma fono diferente, uma fono que vai te ensinar, te apresentar estratégias para que você fale com segurança e naturalidade. Muitas pessoas têm uma resistência grande com relação a esse tópico, porque elas falam assim: não, Val, esse é o meu jeito, eu sou super espontânea. Se eu tentar melhorar a minha forma de falar, isso não vai dar certo, eu vou ser outra pessoa, eu vou virar um robô. Então, se você tem esse pensamento, fica aqui comigo, porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa live. Falar bem, ter uma fala poderosa é diferente de saber ou aplicar técnicas de oratória. Como assim, Val? Bora entender esse negócio aqui. A oratória é a arte de falar bem em público. A oratória, ela trata do discurso. E quando nós estamos falando do digital, da fala no digital, nós não estamos nos referindo ao discurso, à oratória, à fala em público. Então, são esses pontos que eu quero trazer aqui para vocês. A fala no digital, ela é muito mais ligada a uma conversa. Você, quando vai gravar o seu vídeo, quando vai fazer um podcast ou quando você abre uma sala lá no Clubhouse, você não vai discursar. Você vai dialogar, você vai conversar. E é por isso que muitas pessoas às vezes têm medo até de falar bem, porque elas acreditam que falar bem é sinônimo de ter uma boa oratória. Então eu quero trazer essa diferenciação para vocês, por quê? Porque existem vários elementos da oratória que não se encaixam para uma fala digital. Por quê, Val? Porque não é discurso. E pelo fato de não ser discurso, nós vamos ter alguns elementos diferentes na nossa fala aqui no digital. Por exemplo, você vai se planejar, é importante que você se estruture, mas o improviso é algo que está muito presente na fala digital. Por quê? Porque você tem a interação com as outras pessoas. Você tem essa troca. E você precisa saber fazer isso de um modo que você não perca a sua identidade, não perca a sua segurança, nem a sua autoridade perante aquelas pessoas que estão ali conversando com você. Um outro ponto está ligado ao nosso posicionamento. Quando nós estamos nos posicionando, no discurso é diferente no posicionamento que nós temos durante a nossa fala. Nós vamos precisar fazer pausas, estruturar o nosso argumento, se organizar de uma forma diferente. O ritmo, ele muda. Então, se você tem medo de falar bem, porque você acredita que vai deixar de ser você mesma, então fica tranquila, porque aqui eu vou te mostrar estratégias da fala no digital. Não é oratória, não é discurso. Então fiquem calmos, fiquem tranquilos. Muitas pessoas confundem o falar bem com o gostar de falar. Gostar de falar é uma característica da pessoa. Isso não significa que você fala bem. Eu gosto até de trazer um exemplo para vocês de uma pessoa que de repente está próxima de você e essa pessoa gosta muito de falar. Você gosta de escutar? Existem muitas pessoas que gostam muito de falar, mas nem sempre a gente gosta de escutar essas pessoas. Por quê? Porque elas estão preocupadas somente em colocar para fora aquela informação. Elas não estão preocupadas com o modo como você está recebendo aquela informação. Ela só quer despejar, ela só quer falar.
Então, muito cuidado se você é um produtor de conteúdo, uma produtora de conteúdo que fala assim: ah, eu não tenho problema em falar aqui no digital, porque eu gosto de falar. Aqui no digital nós estamos lidando com o tempo das pessoas. O fato de você gostar de falar não significa que você vai conseguir transmitir toda a sua mensagem, o seu conhecimento, o conteúdo de uma forma equilibrada. Não significa que você sabe apresentar bem aqueles argumentos. Todo aquele conteúdo que a sua audiência está ávida para conhecer, para ter aquele conhecimento. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção com esse tópico. Porque se você só gosta de falar, talvez o diálogo e a conversa, que é o estilo de fala aqui no digital, vai ser mais difícil para você. Então nós precisamos ajustar, entender qual é o modo, qual é a forma de falar aqui no digital e como que nós podemos aprimorar da melhor maneira possível. Por que é importante você saber e conhecer essas diferenças? Porque quando você sabe o que acontece de diferente na fala aqui no digital, você também vai começar a ter mais segurança do seu posicionamento. Você vai saber exatamente como estruturar o seu modo de falar aqui no digital, para que as pessoas elas fiquem conectadas com você, para que elas consigam entender e aplicar aquele conhecimento. Um discurso, ele é muito mais reflexivo. Um discurso, ele não é aplicável. A fala aqui no digital, ela precisa ser aplicável, ela precisa ser prática. A pessoa precisa te ouvir, te compreender para ela conseguir aplicar no dia a dia. Então não é sobre discursar, é sobre conversar. Então quando nós temos essa segurança, nós vamos conseguir fluir dentro do nosso propósito, dentro daquilo que nós queremos compartilhar com as outras pessoas, de uma forma tranquila, de uma forma segura, sem perder a sua essência, sem deixar de ser você, mas você vai estar presente para fazer os ajustes necessários na sua fala. Então, agora eu quero apresentar para vocês as três piores coisas que você pode estar fazendo no momento em que você produz o seu conteúdo aqui nas redes sociais que estão impedindo que você seja você mesmo. Como assim, Val? Existem algumas atitudes que nós temos, gente. E a gente tem essas atitudes de uma forma inconsciente. Então é por isso que eu quero que você fique ligadinho, fique presente, porque quando você entende que você está agindo dessa forma e isso está te impedindo de ser você mesma na frente da câmera, você vai olhar com outros olhos, você vai falar assim: caraca, Val, vou ter que ficar ligada nisso, hein? Não posso cometer esses erros. Por quê? Porque eles vão comprometer a sua identidade de fala, o seu jeito de se comunicar. Primeiro erro, se segure, por quê? Porque isso aqui vai contra o que muita gente fala pra vocês aqui nas redes sociais. Postar e sair correndo. Se você posta e sai correndo, você está cometendo um erro gravíssimo contra a sua identidade de fala aqui no digital. Se você posta e sai correndo, a chance de você ser você mesma, de você ser espontânea na frente da câmera, ela acaba. Por quê, Val? Vamos pensar o seguinte: quando você posta e sai correndo, isso significa que você ignorou algumas etapas importantes desse processo que é sentar e falar com a sua audiência. Quando você posta e sai correndo, isso significa que o conteúdo que você está entregando, ele tá assim meio de qualquer jeito. Porque se nem você
vai parar para analisar aquilo que você fez, como que você espera que as outras pessoas recebam esse conteúdo? Se você posta e sai correndo, você está sendo irresponsável com aquilo que você está entregando. Sério, Val? É tão pesado assim? É, gente. Porque isso aí virou um dito popular. E as pessoas estão postando de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, comprometendo a identidade, a imagem e o posicionamento delas. Você não precisa postar e sair correndo se você seguir o passo a passo que eu vou te entregar hoje aqui nessa live. E quando você segue esse passo a passo, você não vai deixar de ser você. Você não vai perder a sua espontaneidade, o seu jeito de se comunicar, o seu jeito de falar. Mas eu quero que vocês fiquem atentas a esse ponto. Se você é essa pessoa, nós vamos começar a olhar para esse processo de entrega de um jeito diferente. Imagina se você preparou um presente lindo, faz de conta que você preparou um presente incrível para uma pessoa que você ama. E você entrega a caixinha para ela, tá fechado, ela não sabe o que tem ali dentro. Você entrega a caixinha para ela e você corre. O que essa pessoa vai fazer? Eu colocaria a caixinha no chão e correria, porque se você tá correndo daquele presente, mas porque cargas d'água, eu ficaria segurando aquele... Eu não sei se é uma bomba que você está me entregando, porque se você está correndo, por que você espera que eu permaneça? Então, quando você posta e sai correndo, é essa sensação. E as pessoas sentem o nosso conteúdo. Você não engana a sua audiência. Não subestime a inteligência e a percepção da sua audiência. Quando alguém faz uma coisa, posta e sai correndo, a gente sente, a gente sabe, a gente percebe. Então é muito melhor você ser franca, ser clara e ser verdadeira. Falar, gente, hoje aqui esse stories vai ser em áudio. Um exemplo, porque eu ainda não estou confortável em aparecer. Mas eu estou nesse processo. E você vai fazer um stories que vai ter só a sua voz e você tampa lá, tem como você pintar. Se alguém não souber fazer isso, me fala que eu gravo um stories explicando para vocês como que faz isso. É muito melhor você agir dessa forma com integridade do que simplesmente fazer porque alguém mandou você fazer. Alguém disse, você precisa fazer isso. Um outro erro que nós cometemos é não treinar. Se você não treina, você está cometendo um grande erro que está te impedindo de ser você mesma. Muitas pessoas associam o treinar como ficar robótica, ter uma fala robotizada, ficar engessada. E não é isso. Se você pensa o treinar dessa forma, você está vendo treinar de um jeito muito errado. Bora pensar naqueles atletas olímpicos. O que eles fazem? Eles vão ter um evento importante a cada 4 anos. Eles treinam todos os dias. Eles não treinam para deixar de ser eles, para virar um robô. Eles treinam para aprimorar as habilidades que eles já têm. Então, quando nós treinamos, nós estamos nos permitindo evoluir. E dessa forma, nós vamos ajustando. Então, treinar não significa robotizar. Quando você treina, você vai saber driblar a insegurança. Por quê? Porque você já está fazendo um ensaio mental. Você já está indicando para o seu cérebro esse passo a passo. E assim vai ser muito mais leve. Quando nós sabemos o que nós precisamos fazer, a gente fica muito mais espontânea. A gente flui com muito mais tranquilidade. Então, não
associe treinar com robotizar. Não confunda, porque se você confunde, você não treina. E se você não treina, você está cometendo um grande erro. Vamos ver o que Fábio disse. Val, antes de postar os stories, eu escrevo no papel ou no celular. Eu leio, releio, treino, aí vou lá e lanço. Exatamente. Eu sempre tenho, até ontem eu estava fazendo isso nos stories, estava falando exatamente sobre esse passo a passo nos stories. Eu tenho meu risca-rabisca. Então, aqui eu anoto os pontos principais. Por exemplo, se eu vou responder um stories. Ontem perguntaram, Val, como que eu falo de uma forma calma e tranquila? Sem pressa. Fui lá, beleza, como que eu falo? Eu estruturei ali os tópicos das ideias principais. E eu fiz o meu ensaio mental. Falei, opa, vou falar assim, assim, assado. Eu treino. Quando eu vou lá para a sala do Clubhouse, mas Val, é ao vivo, não dá para treinar? Dá para treinar, por quê? Porque você faz um ensaio mental. Eu estou ouvindo vocês lá no Clubhouse e estou anotando, opa, a dúvida é essa, a dificuldade que ela tem é essa. E assim eu já vou pontuando, vou anotando as palavras principais que eu acredito que vão fazer diferença para aquela pessoa. Então são pequenos ajustes. O treinamento não significa que você vai se grudar na cadeira e vai falar assim, oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vim aqui falar para vocês como que nós podemos gravar stories de uma forma calma e sem pressa. Não é isso. Treinar é você mostrar para o seu corpo, para o seu cérebro que você está no controle. Que se alguma coisa der errado, você sabe como lidar com aquela situação. Então, ficar presente para esse ponto. Fábio, maravilhosa. Deixa eu pegar minhas plaquinhas, porque eu adoro. Parabéns, Fábio. É isso aí. Tchururururu. Maravilha. Vocês me enchem de orgulho, gente. Muito orgulho. Bora lá. O que a Ana disse aqui? Val, eu não entendi muito bem o primeiro ponto. É sobre a qualidade e o cuidado do conteúdo que você está postando ou é ficar ali para receber as pessoas que estão falando? Sobre a qualidade e o cuidado. Não significa que a gente vai postar o conteúdo, Ana, e a gente vai ficar aí esperando as pessoas responder. Mas nós vamos ser capazes, por exemplo, de reassistir. Eu vou até melhorar a minha explicação. Postar e sair correndo significa que você não vai reassistir aquele conteúdo. Que você não vai analisar, por exemplo, quais são os aspectos positivos e o que precisa ser feito para você melhorar. Porque quando nós queremos ser nós mesmos na frente da câmera, a gente precisa ter um filtro e entender se aquilo que eu acabei de postar está coerente, está de acordo com o meu objetivo. E eu só vou conseguir, Ana, fazer essas análises quando eu me reassisto. Então, postar e sair correndo significa que você não vai reassistir, que você não vai entender sobre aquilo que você está falando. Voltar. No Stories a gente consegue fazer isso, porque ele fica gravado. Então é importante trabalhar dessa forma, ter um cuidado com aquele conteúdo. Grava um vídeo, fez uma live, depois reassiste, para você identificar quais são os pontos que você curtiu, que você gostou e quais são os pontos que você quer melhorar. Porque pode ser que você tenha algumas formas de falar que não tem nada a ver com o jeito que você é. E só reassistindo você vai conseguir identificar. Ficou claro, Ana, essa questão do postar e sair correndo? Então ficou claro esses 3 pontos? Eu quero compartilhar agora aqui, vou recapitular para vocês os 3 piores erros. Opa, eu não estava falando o último. Então, os 3 piores erros que você está cometendo quando você está gravando um vídeo ou fazendo uma live que te impedem de ser você mesma. Primeiro, postar e sair correndo. Segundo, não treinar. E o terceiro é não planejar. Como assim, Val? Tem muitas pessoas que pensam que o planejamento, o que é o planejamento? É você olhar para o ambiente. Não é só o que você está falando, mas é o lugar onde você está gravando.
É o modo como você organiza o seu corpo. Eu digo que o treinar está relacionado às nossas ideias. Quando nós organizamos as nossas ideias. E o planejar, ele está organizado com relação ao ambiente. Ao modo como você escolhe, por exemplo, o lugar que você vai fazer aquela live, onde você vai gravar o vídeo, como que vai estar esse ambiente, a altura do celular, como você vai estar sentada, se você vai gravar em pé ou sentada. Planejar não significa que você vai, meu Deus, precisar seguir exatamente aquele passo a passo. Mas você vai saber como lidar com aquele ambiente da melhor maneira possível. Porque muitas vezes você vai estar produzindo conteúdo ao vivo. E quando você conhece o seu ambiente, quando você planejou a gravação daquele vídeo, você vai saber lidar com os possíveis imprevistos que vão acontecer. Então nós precisamos estar ligadinhas no planejamento. Não é, vou fazer uma live aqui agora, pego meu celular, vou gravar. Não, gente, não funciona desse jeito. Quando você simplesmente, eu não preciso me planejar, esse negócio de planejar é muito chato. Cuidado! Porque quando você não se planeja, você vai ter que lidar com várias questões do ambiente que vão fazer com que você perca o seu foco, com que você mude a sua atenção. E quando você perde o foco, o que acontece? Você não é você mesma. Você não fica espontânea. Então esses são os 3 piores erros que você pode estar cometendo na hora em que você está produzindo o seu conteúdo, que está te impedindo de ser você mesma. Primeiro, postar e sair correndo. Segundo erro, não treinar. E o terceiro, não se planejar. Agora eu quero compartilhar com vocês um caso que eu acompanhei e é muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas, elas vêm, me procuram, mas elas têm uma resistência muito grande. Por quê? Porque nós ainda carregamos um estereótipo de que falar bem significa ter uma boa oratória, e oratória é discurso, não é conversa. Então, quando as pessoas chegam até mim, às vezes elas têm essa ideia e elas criam uma resistência muito grande. Elas sabem que elas precisam aprimorar, desenvolver a fala, mas elas ficam com um pouco de medo. E às vezes não é algo consciente, às vezes elas nem percebem que elas têm essas resistências. Então, o primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui para vocês com relação a esse caso que eu vou compartilhar é que o modo como você falou até hoje te trouxe até aqui. Mas isso não significa que esse modo como você fala vai te levar para o próximo nível. Qual é o seu próximo nível? O que você quer? Você quer alcançar mais pessoas? Você quer produzir mais conteúdo? Você quer ter mais alunos? Pensar no nosso objetivo nos ajuda a entender o que nós queremos desenvolver na nossa fala, aprimorar na nossa fala, sem perder a nossa essência, sem deixar de ser você mesmo. E esse foi um ponto legal que eu trabalhei com ela, por quê? Porque ela tinha essa resistência. Ela gostava de falar, mas ela não tinha consciência da qualidade da fala que ela apresentava aqui nas redes sociais. Então, ela se permitiu. Ela se permitiu se reassistir. Ela se permitiu se planejar. Ela se permitiu se preparar para falar. Porque ela entendeu que quando ela se reassistia, ela conseguia ter uma clareza sobre o que tinha de bom e o que precisava melhorar. Quando ela se preparava, isso significava que ela não iria se engessar, ou precisar decorar, ou virar um robô, nada disso. E ela entendeu que quando ela se preparava, ela tinha espaço para ser ela mesma. Por quê? Porque ela estava segura do conteúdo que ela iria compartilhar. Quando ela se permitiu se planejar, ela se tornou dona da fala dela. Por quê? Porque ela tinha
um controle sobre o ambiente, sobre o corpo, sobre o modo como ela iria se posicionar para entregar aquele conteúdo valiosíssimo que ela carregou dentro dela nos anos de experiência. Então, quando nós nos permitimos, nós vamos ser treináveis. Eu adoro essa palavra, ser treinável. E ela foi aplicando, ela foi diminuindo as resistências, os medos, os mitos que nós temos de nos desconectar com a gente mesmo. E isso é genuíno. Por quê? Porque a nossa fala sobre a nossa identidade, sobre a nossa essência, sobre as nossas raízes, de onde nós viemos. E mexer com a nossa fala é algo que nos assusta. Mas eu quero te trazer essa percepção sobre a sua fala, ela pode ser aprimorada, desenvolvida e você pode falar do jeito que você quiser. Você pode ter a voz que você quiser ter, sem deixar de ser você mesma. E quando ela se permitiu, foi maravilhoso, por quê? Porque ela produziu muito mais conteúdo, já não era uma dor, não era um sofrimento, porque ela estava no controle, ela tinha essa percepção. Ela fazia isso com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade e ela se tornou ela mesma no conteúdo. Só que em uma versão muito mais clara, numa versão aprimorada. Eu digo que numa versão fala digital, uma conversa que conecta, um modo de apresentar que se importa com o outro. E o resultado disso é que quando ela teve a oportunidade de abrir uma turma para ter mentoradas, ela teve um número de mentoradas que ela nunca imaginou que ela teria. Numa turma anterior, antes de cuidar da fala, ela tinha 10 mentoradas. E depois que ela começou a se preocupar com o modo como ela entregava, ela teve 28 mentoradas. Então são pequenos ajustes que geram grandes transformações. A nossa fala está diretamente relacionada ao modo como nós entregamos o nosso conteúdo. O seu conteúdo pode ser ouro puro, mas se você não conhece formas e ferramentas estratégicas para entregar esse conteúdo, de nada adianta. Então eu trouxe esse caso por quê? Porque ela se permitiu. E quando nós nos permitimos, nós vamos ter saltos incríveis no nosso modo de falar e principalmente nas transformações que nós vamos gerar na vida de outras pessoas. Falar não é sobre a gente, é sobre o modo como nós estamos nos conectando, nos ligando a quem nos assiste, a quem nos acompanha. É essa preocupação com o próximo, com o modo como ele vai receber tudo aquilo que você sabe. Então, mas Val do céu, eu não tô conseguindo, Val, eu já tentei. Calma. A nossa fala, ela faz parte de um processo. Você está aqui dando os seus primeiros passos e você já está comprometida, porque você está aqui. Então, vai com calma, um passo de cada vez. E agora eu separei para vocês um passo a passo completinho para você falar bem e ser você mesma em qualquer plataforma, não importa a plataforma, se é Clubhouse, se é podcast, se é um vídeo gravado, se é um vídeo ao vivo como uma live, por exemplo. Então eu trouxe esses passos para vocês, porque aplicando esse passo a passo, você vai ser espontânea, autêntica, você vai ser você mesma e vai conseguir transmitir o seu conteúdo com clareza, com identidade, com segurança. Bora lá? Primeiro passo, entender qual é o seu objetivo com a sua fala. O que você quer transmitir? Quando nós não temos claro qual é o nosso objetivo com a nossa fala, nós vamos ter dificuldades em alinhar a nossa fala. Val, dá um exemplo. O que é um objetivo? Você quer, por exemplo, educar as pessoas, compartilhar um conhecimento, ensinar as pessoas nas redes sociais? Esse é um objetivo. O meu objetivo aqui é compartilhar com vocês, é transbordar tudo o que
eu sei sobre a fala no digital, de uma forma segura e natural. É você ter claro o seu objetivo. Porque quando você tem claro o seu objetivo, você vai conseguir alinhar a sua fala. Você não está aqui, volto aqui para fazer amigos, estou aqui para entreter. Não. Eu até faço umas gracinhas, mas o meu objetivo não é entreter vocês. O meu objetivo é trazer um conteúdo de valor. Então, se você vende um produto ou um serviço, você precisa ter muito claro como que a sua fala vai transmitir essa mensagem para você. Porque pode ser que o seu objetivo seja educar, mas você está falando como se você estivesse conversando com uma criança. A tua fala está desalinhada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sabe? Não está alinhado com o seu objetivo. Então, isso precisa estar muito claro. Então, se você está começando, trabalhe essa clareza. Eu quero fazer esse Instagram aqui, Val, porque eu quero compartilhar com as pessoas o meu trabalho, a minha pizza. Quero compartilhar com as pessoas o diferencial do serviço que eu tenho aqui. Então, quando você for falar, você vai ter esse norte. Esse vai ser o seu foco, o seu objetivo. Val, eu quero mostrar para as pessoas a astronomia de uma forma descomplicada. A Ana é astrônoma, minha amiga. Beleza! Como que você vai fazer isso? Você vai pegar estudos? O que você vai trazer? Vai contar a sua experiência? No Chile, no Rio de Janeiro, como que vai ser? Você vai educar essas pessoas. Quando nós estamos falando da nossa conversa com um cliente, se você vende um produto, você precisa pensar em como você vai apresentar aquele produto. O modo como você... Se você quer vender, você não pode desvalorizar, você não pode falar de qualquer jeito. Quero vender esse copinho aqui? Porque esse copo aqui, gente, copo bonzinho, sabe? Você não vai falar de qualquer jeito. Porque você quer agregar valor no seu produto e isso reverter em vendas, em dinheiro aí no seu bolso. Então o teu objetivo tem que estar claro, porque se o teu objetivo não está claro, você vai ter dificuldade na hora de falar. Val, eu quero envolver as pessoas na minha ideia, quero criar uma comunidade. A sua fala é fundamental, porque às vezes você pode estar tendo um posicionamento assertivo demais. Você está mais afastando do que aproximando. Se você quer envolver as pessoas, mostrar que aquilo é possível, você não vai ter uma fala mole, cheia de mimimi, mas você vai trazer o envolvimento na sua voz e na sua fala. Então são ajustes que nós vamos fazer, mas esses ajustes, eles são feitos de acordo com o nosso objetivo. Quem aqui já me segue no Clubhouse? Porque a gente faz o after lá no Clubhouse. E aí, lá eu faço muita análise de voz. Faço várias coisas lá, mas uma das coisas que eu faço e chama bastante a atenção das pessoas é a análise de voz. E a minha primeira pergunta, quando eu vou fazer uma análise de voz, é: qual é o seu objetivo com o seu Instagram? Val, meu objetivo com o meu Instagram é atingir mais pessoas, que eu falo sobre relacionamentos. Então, quando a pessoa tem claro o objetivo, eu consigo analisar a voz dela e falar: beleza, você está falando com mulheres? Não. Você está falando com homens? Sim, Val, eu falo sobre relacionamentos para homens. Então, o seu modo de falar, ele vai ser ajustado de acordo com o seu objetivo. Bora lá para o segundo passo. Primeiro passo é definir o seu objetivo. Agora, o segundo passo é você olhar para a sua fala como você olha para a fala da sua melhor amiga. Lembra aquele erro de postar e sair correndo? Quando a sua amiga posta um vídeo, você não sai correndo. Você é a primeira a reassistir aquele vídeo e de mandar uma mensagem para ela, de deixar um comentário falando: caraca, amiga, que incrível isso que você está fazendo. Meu Deus, você tem muita coragem. Eu não teria essa coragem, mas você está aí produzindo conteúdo. Nossa, amiga do céu, você resolveu um super problema que estava aqui na minha cabeça. Nós olhamos para a fala da nossa amiga com carinho, com amor, com empatia.
A gente não olha para a fala da nossa amiga julgando. Credo, Deus me livre, onde já se viu? O que é isso? Que absurdo, que barbaridade. Meu Deus do céu, que vergonha. Como que a pessoa tem coragem? Não. E eu quero que você olhe para a sua fala como você olha para a fala da sua melhor amiga. Se você não despertar esse olhar empático e cuidadoso, é melhor você parar de falar. Porque quando nós falamos, antes de falar para qualquer pessoa, nós estamos falando para a gente mesmo. Então, desenvolva esse olhar para a sua fala. Reassista os seus vídeos sem ficar, sabe, com esse aspecto crítico lá em cima. Ah, meu Deus do céu, tá muito ruim, Val, eu não vou nem assistir porque tá muito ruim. Eu falo, tá ficando doido, tá ficando maluca, minha filha, o que é que tá acontecendo? Não dá pra ser assim, gente. Então, começar a olhar com esse olhar, porque quando você desperta esse olhar empático, cuidadoso, crítico, obviamente, a gente tem essa análise, mas ao mesmo tempo entendendo que você tem muita coisa boa para compartilhar, para trazer para as pessoas. Quando você despertar esse olhar, você vai se permitir. Você vai postar e não vai sair correndo. Você vai falar, caraca, deixa eu ver aqui. Maravilhoso. Gostei. Eu reassisto os meus vídeos e falo assim, menino, boa essa menina, hein? Essa menina é show. Gostei. Por quê? Porque eu vivo aquilo que eu estou ensinando. E eu quero que vocês vivam isso, porque provavelmente, quando você olha para sua amiga, você fala assim, caraca, amiga, que massa, curti, gostei, faz mais, aparece mais. E por que com você não é dessa forma? Se existe algo que não tem espaço na fala, é a perfeição. Não se cobre. Se envolva mais, sabe? Olhe, desperte esse olhar carinhoso para o modo como você se comunica. Não se julgue tanto. Se analise mais, se olhe mais com relação à sua fala, porque isso muda o nosso posicionamento com relação ao nosso conteúdo. Terceiro passo é quando você reassistir, quando você se ouvir, eu quero que você faça uma listinha. Como assim, Val? Uma lista das coisas boas que você sentiu na sua voz. Nós precisamos ter essa lista como algo concreto. Ah, Val, não vou fazer a lista, vou só pensar. Não, porque quando nós escrevemos, nós estamos materializando aquelas características. Nós estamos nos reconhecendo naquelas características. Então, beleza, assista o seu vídeo e veja o que tem de bom. Sempre tem algo bom, sempre existem características positivas. Nossa, minha voz é suave, Val. Não, Val, eu tenho uma voz mais assertiva. Aí eu falo de um jeito brincalhão, espontâneo, maravilhoso. Não, Val, eu tenho uma pegada mais séria. Sou mais séria, sou mais na minha. Tá tudo certo. Não existe certo nem errado, existe o seu jeito. Só que se você não parar para se reassistir, você nunca vai saber qual é o seu jeito de falar, de ser você. Por quê? Porque aqui é uma fala diferente, é uma fala no digital. Não é a mesma fala que você tem no discurso e na vida. Então, se permita, reassista, olhe, são características e vai analisando, vai fazendo uma lista dessas características, sem se julgar. Ai, meu Deus, não, eu quero que você filtre o que existe de mais lindo na sua fala. Depois me manda, quero saber, gente, me contem porque eu vou querer saber. É um ponto fundamental. Se nós queremos nos desenvolver, se nós queremos nos aprimorar em algo, nós precisamos olhar para aquilo que existe de bom, porque isso muda o jeito como nós vamos lidar com aquela situação. Se você olha primeiro para o negativo, você não vai ficar motivada. Você vai começar a dar sinais de que aquilo não tem jeito. É a mesma coisa quando você fala assim, ah, não sei se eu consigo. Você já está falando para o seu cérebro que você não vai conseguir.
E se você já deu esse sinal, cara, por que ele vai lutar contra? Não tem motivo. Então, observar a sua fala dentro de um aspecto positivo. Ver tudo que você tem de bom. E anota, é para anotar. Depois tira uma foto e me marca. Me marca nos stories que eu quero saber. Agora, nós vamos listar aquilo que nós precisamos aprimorar. Vocês viram que eu não falei aquilo que tem de ruim? Aquilo que tem de feio, não é isso. Aquilo que nós queremos aprimorar. Aprimorar de acordo com o quê, Val? De acordo com o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Educar as pessoas, falar do meu produto, falar do meu serviço, criar uma comunidade, envolver a galera, Val. Quero mostrar para as pessoas a importância de reutilizar as roupas, de comprar roupa em brechó. Vocês percebem que tem uma ideia? Que tem um propósito? Se você tem uma pegada ativista, tá tudo certo, você vai ter uma fala ativista. Mas a gente precisa entender, ter claro qual é o seu objetivo. Porque quando o objetivo está ajustado, a sua fala ela vai estar equilibrada com aquilo que você quer comunicar. Fez a lista, primeiro, né? Primeiro, vamos retomar aqui. Identificou o seu objetivo é o primeiro passo. Segundo passo, olhar para sua fala como você olha para a fala da sua melhor amiga. Terceiro passo, listar as características que você mais ama na sua fala. E é você, tá? Não é os outros não, é você. E o nosso quarto passo é listar as características que você quer aprimorar de acordo com o seu objetivo. Val, eu tenho uma fala totalmente ativista. Eu falo sobre uma pegada vegana, eu falo sobre os aspectos relacionados a não comprar roupa, a reutilizar. Então, se você tem uma pegada ativista, esse é o seu objetivo. É você trazer consciência para as pessoas. Mas é importante que você equilibre a sua fala para você não afastar, mas sim envolver a galera. Se você está vendendo um produto, um serviço, vai falar lá da sua pizza, o Stallone está aqui. Qual que é o diferencial da sua pizza? O seu objetivo é ali aparecer para mostrar para os seus clientes e para os seus futuros clientes por que a tua pizza é a melhor pizza do mundo. E a tua fala precisa estar alinhada com esse objetivo. Ai, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês. Ó, vê se essa fala vai ficar coerente. Faz de conta isso aqui uma pizza. Use a criatividade, meu povo. Pizza do Stallone. Faz de conta que é a pizza do Stallone aqui. Ai, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar essa pizza. A nossa pizza era uma pizza bem especial, sabe? Porque aqui é tudo feito de um jeito artesanal. Nós não trabalhamos com nada químico. Assim, aqui, né? Essa pizza você tem sabor do início ao fim, porque a nossa borda é bem recheada, ó. Tem um recheiozinho aí, você pode escolher qual recheiozinho. Percebe? Como você desvendeu o seu produto pelo modo como você está falando? Se você quer vender essa pizzazinha, recheiozinho, tá bem gostosinho, você já teve um posicionamento de desvalia daquele produto. Agora, como que nós podemos falar dessa pizza de um jeito que a pessoa vai ficar assim, ó, babando, com água na boca, vai falar, quero esse negócio aqui agora. Oi, pessoal, olha só, traga firmeza, traga segurança. Como que você vai vender um produto, querer que a pessoa confie no seu produto, se nem você consegue falar do seu produto com firmeza, com segurança? Bom dia, galera! E aí você usa o seu jeito de se direcionar para o povo. Sabe por quê? Porque isso aqui é conversa. No digital, se trata de conversa. E aí, galera, tudo bem com vocês? Beleza? Tô aqui para mostrar para vocês, para apresentar esse sabor especial de pizza que nós temos aqui na nossa pizzaria. Eu não sei se você sabe, mas a pizza que nós trabalhamos aqui, a massa da pizza que nós desenvolvemos aqui, é uma pizza, é uma massa artesanal, é um fermento caseiro. E se você sabe por que o fermento caseiro é importante, qual que é a diferença? Cara, você vai ganhar mais saúde, mais sabor. E aí você lista os benefícios e fala disso de uma forma firme, de uma forma segura. Porque quando você está aprimorando, você vai assistir o seu vídeo, você vai falar assim, Ih, Val, tô falando muito mole.
Val do céu, borda recheada, Val, exatamente, borda recheada, uma borda super recheada dessa pizza. Se o objetivo do Stallone é vender essa pizza, dar água na boca do povo, a fala dele precisa despertar isso nas pessoas. E se ele está gravando um vídeo, ele falou, Val, tô analisando aqui o que eu preciso aprimorar, não estou despertando esse desejo. A sua fala, ela não está a favor, ela está contra. E aí você vai listar, Val, eu preciso ter uma fala mais firme, preciso falar mais firme, preciso ter um modo mais dinâmico, preciso interagir mais com as pessoas, preciso mostrar mais o produto, preciso comer ali na frente deles. A Mari, bem nessa hora de almoço falando de pizza, essa pizza é muito boa. Então, esse é um ajuste fundamental. É você listar o que você precisa aprimorar. E o nosso quinto passo é você ajustar. Você pegou a lista que você fez das coisas boas e maravilhosas que você tem na sua fala. Você fez a lista no quarto passo do que você precisa aprimorar de acordo com o seu objetivo. Agora você vai ajustar. E dê um passo de cada vez. Não queira ajustar tudo de uma vez só. Ai meu Deus, vou colocar tudo. Não, escolha um ponto. Eu quero trabalhar a firmeza nesse vídeo. E aí quando você for fazer uma live, fazer um vídeo, gravar um stories, você vai focar na firmeza. Dê um passinho de cada vez. A nossa fala é um processo. Então esse passo do ajustar, ele precisa ser feito com cautela. Cada dia você vai melhorar 1%. Escolha um ponto lá da sua lista do que você precisa aprimorar e vai equilibrando e vai ajustando. Eu vou recapitular os 5 passos para você falar bem e ser você mesma na frente da câmera. Primeiro passo, definir o seu objetivo com a sua fala aqui no digital. Segundo passo, olhar para a sua fala do mesmo jeito que você olha para a fala da sua melhor amiga. Terceiro passo, listar as características que você mais ama na sua fala e na sua voz. Quarto passo, listar as características que você acredita que precisa aprimorar na sua fala e na sua voz, de acordo com o seu objetivo. Quinto passo, ajustar. Um ponto de cada vez. Pegue uma característica que você acredita que precisa aprimorar e vai ajustando.